primeiro livro de Samuel, capítulo número 5, versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdote e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdote se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Versículo 4. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdote, não pisam na soleira. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Jeová, o Deus que zela por sua presença. Jeová, o Deus que zela por sua presença. Nas últimas semanas nós temos aprendido sobre a decadência espiritual de Israel. Esse estado espiritual fez com que aquela nação desprezasse a palavra de Deus. Quando eles desprezaram a palavra de Deus, eles prestaram uma falsa adoração a Deus, guiada por falsas crenças. A adoração a Deus está intimamente ligada, diretamente ligada com a sua vontade expressa na Escritura. Quando não se tem Bíblia, quando não se tem Escritura, a adoração, ela perde o sentido. A adoração é guiada pelas nossas emoções, e nós acabamos adorando a Deus de uma maneira que não agrada ao Senhor, porque a nossa adoração está sendo guiada para além das Escrituras, longe das Escrituras. E se isso não fosse suficiente, a decadência espiritual de Israel trouxe juízo sobre eles. Eles não apenas perdem uma batalha, eles também perdem a arca de Deus. Como nós analisamos no domingo passado, a partir do versículo 12 até o 22, o narrador volta-se para as consequências desse declínio, dessa decadência espiritual. Ele volta-se para as consequências disso sobre a vida de Eli e o restante de sua família. Ofni e Finéias morrem na batalha. Eli morre ao saber da notícia da perca da arca. E a sua nora morre ao saber que o seu sogro e marido haviam morrido e que a arca havia sido tomada pelos filisteus. Perceba que a decadência espiritual de Israel prejudicou o culto, mas prejudicou também famílias. Famílias inteiras foram prejudicadas, ao exemplo da família do sacerdote Eli. Assim, nós terminamos o capítulo 4. Porém, a história não termina aí. Ela continua a ser desenrolada pelo narrador. Isso nos faz lembrar que, em um dos pontos do sermão passado, nós aprendemos que a presença de Deus é mais importante do que a presença das pessoas. As pessoas passam, as pessoas morrem, as pessoas ficam ou vão, mas o mais importante é se a presença de Deus permanece. O foco do capítulo 5, então, não está mais em Eli e sua família, eles passaram. Agora, o foco do capítulo 5 está na arca da aliança. O ponto distintivo é que ela não está mais em posse da nação de Israel, mas ela está nas mãos dos filisteus.
o versículo 1 do capítulo 5 nos diz: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Perceba que o versículo começa nos informando que os filisteus tomaram a arca. Os filisteus sempre foram inimigos dos israelitas. E na porção final do período dos juízes, e Samuel, o livro de Samuel está nesse momento histórico, os filisteus eram o principal adversário de Israel. Embora aqui no tempo da monarquia, essa ameaça filisteia tenha terminado. Aqui nós podemos abrir um parênteses. E nós podemos abrir esse parênteses para lembrar que existem algumas pessoas que sempre serão nossos inimigos. Sempre serão. Você pode se pintar de ouro, ele vai ser seu inimigo. Você pode fazer o que quiser em favor dessa pessoa, ela vai ser seu inimigo. E eles serão nossos inimigos não porque nós desejamos, mas porque a nossa natureza redimida em Cristo não coaduna com a natureza pecaminosa dessas pessoas. E isso é bom. Porém, fica atento. Eu não afirmei que alguns serão os nossos inimigos porque nós somos chatos. Eu não afirmei que alguns serão os nossos inimigos porque nós somos insuportáveis. Eu não disse que alguns serão os nossos inimigos porque nós somos briguentos. Eu estou dizendo que alguns serão nossos inimigos porque não há comunhão entre trevas e luz. Ao afirmar que alguns sempre serão nossos inimigos, eu devo lembrar que mesmo assim, eles precisam ser amados por nós. Porque Cristo ensinou e ordenou que nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos. Voltando para o versículo. Perceba que o autor nos diz que os filisteus tomaram a arca. Ela não foi entregue a eles, não foi dada como um presente a eles, nem mesmo usada como um símbolo da paz, uma troca pela paz. Ela foi tomada. Grife isso. A arca foi tomada. E não poderia ser diferente, irmãos, pois Deus deu a arca aos israelitas como símbolo de sua presença. Ele não deu a arca a outras nações, mas a Israel. E por isso ela teve que ser tomada. Além de tomar a arca, eles levaram a arca de Ebenezer até Asdod. Essa cidade, Asdod, era uma das 5 principais cidades dos filisteus. A distância entre Ebenezer até Asdod era de mais ou menos, aproximadamente 48 quilômetros. De Siló até Asdod, mais ou menos 80 quilômetros. E alguém pode me perguntar, por que isso é importante? Essas distâncias não eram muito grandes. Mas para quem serviu o exército, ou para quem assiste série de exército, ou para quem estuda as grandes guerras, vai saber que um exército andar 40, 50, 70, 80 quilômetros sem ser percebido pelo exército inimigo é quase que impossível. Dessa forma, recapturar a arca mediante uma expedição militar era um feito quase impossível para Israel. Não havia como penetrar no território inimigo, prevalecer contra esses inimigos e recuperar a arca. Além disso,
Asdod não era qualquer cidade. Asdod era uma fortaleza. O próprio nome da cidade significa lugar fortificado. Perceba que foi em Ebenezer que a arca foi tomada. Ebenezer significa pedra de ajuda. Em Ebenezer, que significa pedra de ajuda, Deus não ajudou a Israel. Deus não ajudou Israel não porque Ele não desejava ajudar Israel, mas porque a decadência espiritual de Israel não permitia que Deus socorresse esse povo. Era necessário que Israel passasse por uma desastrosa derrota, para que eles tivessem lições excepcionais sobre o relacionamento com Deus. Muitos gostam de dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez nós devemos perguntar: e se Deus for contra nós? Deus estava contra Israel. Em Ebenezer, Deus não pôde ser pedra de ajuda para Israel. O versículo 2 nos diz: e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Os filisteus tomaram a arca como um sinal de uma vitória pessoal sobre Israel. Mas não apenas isso. Os inimigos de Israel, ao tomarem a arca, estavam tentando declarar, e estavam declarando, aliás, que o Deus que eles serviam era superior ao Deus de Israel. Nós precisamos lembrar que quando a arca chegou no campo de batalha, no acampamento israelita, o barulho foi tão grande, a zoada foi tão grande, que eles entenderam, os filisteus entenderam que o Deus de Israel havia descido no acampamento. Se eles conseguiram prevalecer contra Israel, significava então que Dagon era superior a eles, ao Deus de Israel. Por esse motivo, eles levam a arca de Deus para o templo de Dagon. Eles expuseram a arca ao lado do seu ídolo principal. Dagon era conhecido como por uma estátua que tinha partes humanas e uma cauda de peixe. Como comenta determinado comentarista, abre aspas, a arca da aliança foi posta perto da cauda do Deus peixe, dando a entender a vitória de Dagon sobre Jeová, e a submissão de Deus a Dagon. Dagon era representado como um ser parte homem, parte peixe. Dagon era um deus acádio da vegetação, adorado no vale do rio Eufrates. Mas o culto de Dagon assumia formas diferentes em diferentes culturas. Esse era o culto mais importante para os filisteus naquela época. Fecha aspas. Essa ação demonstra que os filisteus estão entendendo que Dagon é superior a Jeová. A ação orgulhosa dos filisteus nos mostra que eles não tinham a consciência de que a arca não era o Deus de Israel. Ela apenas representava esse Deus. Diferente dos filisteus que tinham a estátua de Dagon como seu Deus, a arca não era o Deus de Israel. O Deus de Israel, diferente dos deuses dos filisteus, não se prendia a uma imagem, não se prendia a um utensílio, não se prendia a uma escultura. A arca, como utensílio, representava a presença de Deus, mas não era o próprio Deus. Isso será percebido
de forma muito rápida pelos filisteus, a partir do versículo 3. Além disso, essa ação dos filisteus demonstra que havia um sentimento de vingança. Em Juízes 16, Sansão, usando da sua força, derrubou o teto do templo de Dagon, matando 3.000 filisteus. Os versículos 3 e 4 afirmam: quando o povo de Asdote se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Na manhã seguinte, a chegada da arca, ocorreu algo fantástico. Dagon havia caído do seu pedestal, ficando de bruços e rosto em terra. De alguma forma, aquele ídolo tinha caído. Em um primeiro momento, os filisteus não relacionam o ocorrido a uma força misteriosa, visto que eles apenas pegam Dagon e recolocam ele no pedestal. Para eles, ao que me parece, a primeira queda de Dagon foi algo normal. O fenômeno, porém, volta a acontecer. Mas dessa vez, o ídolo estava despedaçado diante da arca. No original hebraico, na verdade, diz que os membros do ídolo tinham sido decepados. Isso significa que era muito difícil de encontrar uma explicação racional para o fato. Ao apenas encontrar o ídolo caído no chão, eles poderiam ter dito qualquer coisa. Eles poderiam ter dito que houve um tremor, ou alguém tinha esbarrado, ou alguém tinha colocado de forma equivocada. Mas ao encontrar novamente o ídolo caído no chão, com membros decepados, eles não podiam dizer que havia sido algo do acaso. O versículo 7, que nós vamos ainda estudar, mostra-nos que ninguém sugeriu que uma força natural havia causado esse fenômeno. E imediatamente, esses filisteus entenderam que o Deus de Israel estava naquela ação. O versículo 5 nos apresenta a última informação para essa noite. Por isso, diz o texto, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdote não pisam na soleira. O narrador faz uma relação do episódio com Dagon e o ato dos frequentadores do templo não pisarem na soleira do templo. Soleira é o mesmo que o batente. Soleira é feito de vários materiais, mas hoje a gente conhece muito ela feita de mármore. É o batente da porta, o batente do piso da porta. É interessante, irmãos, que saltar a soleira do templo era uma prática de muitas religiões. Mas o autor, ele faz questão de associar o ato de pular a soleira com o fato de que as partes dilaceradas de Dagon terem caído ali. Provavelmente, esses homens temiam o poder que causou tanto sofrimento ou tanta punição a Dagon. Eles temiam que o poder que agiu em Dagon agisse contra eles também. Que lições práticas, irmãos, nós podemos aprender com esses versículos?
Semana passada nós meditamos e aprendemos lições poderosas sobre a presença gloriosa de Deus. E nessa noite nós vamos aprender mais algumas lições sobre a presença de Deus. A primeira lição que nós podemos aprender é a seguinte: a presença de Deus é concedida graciosamente por Ele. A presença de Deus é concedida graciosamente por Ele. Vocês lembram que eu pedi para vocês grifarem a expressão tomaram no versículo 1? Pois bem, é nele que nós encontramos a relação com esse ponto. Os filisteus tomaram a arca, mas não tomaram a presença de Deus. Isso porque as pessoas podem se apossar dos ritos da fé. As pessoas podem, inclusive, criar novos ritos. As pessoas podem se apossar dos elementos da fé. As pessoas podem se apossar dos objetos da fé, mas elas não podem se apossar da presença de Deus. As pessoas podem imitar. As pessoas podem repetir. As pessoas podem se envolver com elementos que lembram a presença de Deus, mas nada disso garante a presença verdadeira do Senhor. As pessoas podem fazer um templo, e elas podem colocar elementos do templo no templo, elas podem colocar elementos da fé cristã, mas isso não significa que elas terão a presença de Deus. É isso que diversos religiosos ainda não entenderam. Eles colocam arcas falsificadas, arcas made in Paraguai, tocam chofar, usam menorá, colocam roupas esvoaçantes, as mulheres colocam roupões esvoaçantes, rodopiam, tocam tambores, sapateiam, marcam, tocam seus tambores, marcam seus encontros religiosos, dizendo sexta-feira da presença de Deus, ou culto do derramar do Espírito, ou ainda culto de avivamento. Eles não entenderam que isso tudo é loucura. Eles não entenderam que não se pode manipular a presença de Deus. Eles não entenderam que Deus não respeita as agendas dos homens. Eles não entenderam que Deus não respeita as agendas das igrejas. Eles não entenderam o simples. Eles não entenderam o óbvio, que a Escritura diz: o vento sopra aonde Ele quer. Assim a presença de Deus, Ele se manifesta como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Esses falsos obreiros portam-se como os filisteus que tomaram a arca. O problema desses filhos de Belial é que tomar a arca é fácil, impossível mesmo é tomar a presença de Deus. Isso é difícil. A presença de Deus não pode ser tomada por ninguém. Ela não pode ser adquirida por ninguém. Não há um mercado que venda a presença de Deus. Ela não está em posse de ninguém. Por isso ela não pode ser roubada. Ela não pode ser emprestada. A presença de Deus não pode ser tomada nem conquistada, porque é graça, não é mérito. Se fosse mérito era conquistado, se fosse mérito era adquirido, mas não é mérito, é graça. A presença de Deus é graça, é bênção, é favor, é presente, é dádiva.
Nós não somos merecedores da presença de Deus. Aliás, nós somos nem dignos da presença de Deus. Nós somos apenas os receptáculos, aqueles que recebem a presença de Deus. Nós não somos donos da presença de Deus. Pastor nenhum é dono da presença de Deus. Igreja nenhuma é dona da presença de Deus. Nós temos que tirar isso da nossa mente. A presença de Deus é livre. Não há nada que possamos fazer para recebermos da presença de Deus. Alguns pensam que por muito orar, ou por muito buscar, ou por muito subir ao monte, serão ouvidos por Deus. Esquecem-se que Ele concede a sua presença graciosamente e não meritoriamente. Não é pelo tanto que nós oramos, não é pelo tanto que nós buscamos. Nós precisamos sair dessa paranoia da religião, de achar que porque aquela pessoa orou, então Deus se sentiu constrangido em derramar a presença dele. Entenda de uma vez, Deus está no comando, Deus está à frente. A história da humanidade está sob o controle de Deus, as nossas vidas estão sob o controle de Deus. Obviamente que Ele derrama a presença dEle quando e como Ele quiser e em quem Ele quiser. Isso não é motivo, irmãos, de nós vivemos uma vida mergulhado em pecados, não. Aliás, se nós vivemos em trevas, nós nunca estivemos nele. Porém, é razão suficiente para nós entendermos que nós não vamos conseguir constranger a Deus para que Ele nos derrame da presença dEle sobre nós. Nós precisamos fugir, irmãos, dessa loucura da religião. Nós precisamos fugir desse fardo infeliz da religião que nos colocaram. Ou você nunca ouviu, você não tem a presença de Deus porque você não busca. Ou você nunca ouviu, é porque você não fala em línguas. É porque você não busca. Vai dando glória que você vai conseguir. Ou você nunca ouviu que é porque você não jejua. As pessoas não entenderam ainda o óbvio. São dons. Dons. Basta entender isso, são dons. E aliás, nós cremos nos dons, desde que eles sigam o padrão da Bíblia. Portanto, se você fala em outras línguas, você interpreta. Se você não interpreta, não fale no culto público, fale no seu quarto. Primeira Coríntios capítulo 14. Tem quem interprete? Fala. Não tem quem interprete? Não fala. Ah, pastor, mas me deu vontade de sapatear. Se matricula no curso de dança. Acabou-se. Lá você sapateia, rodopeia, lá você faz o que quiser. O culto exige ordem e decência. Porque Deus zela por sua presença. Muitas vezes, irmãos, alguns locais de culto perdem reverência para centros espíritas. Porque no centro espírita não pode ir vestido de qualquer jeito, não pode ir vestido com qualquer roupa, não pode fazer um monte de coisa. E às vezes os crentes vêm para os cultos como tudo pode. Ai, pastor, é retrógrado. Tá, vou deitar e vou dormir hoje. Deus não pode ser manipulado. Deus não é constrangido pelas nossas orações. Deus não é constrangido pelo tanto que nós buscamos. Ele não é guiado pelas nossas emoções. Ele é guiado pelo propósito dele, por aquilo que ele determinou. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender hoje. A presença de Deus, ela é dada graciosamente. Ela é concedida graciosamente. Mas há uma segunda lição. A presença de Deus
é mantida poderosamente. A presença de Deus é mantida poderosamente por Ele. O primeiro detalhe que me chama a atenção é que os israelitas saíram à guerra contra os filisteus por várias vezes. Como afirmei anteriormente, apenas no tempo dos reis é que houve paz com os filisteus. Por diversas vezes os filisteus atacaram a Israel. Mas em nenhuma delas Israel foi tão humilhado como dessa vez. Nas outras ocasiões, Deus levantava um líder militar que auxiliava Israel a derrotar a nação pagã. Mas dessa vez, Deus não agiu. Deus permitiu que Israel fosse derrotado. E Deus permitiu que a arca fosse tomada. Outro detalhe interessante é que os filisteus levaram a arca da aliança até Asdod. Como nós já vimos, era praticamente impossível de Israel ir buscar a arca. Mais um detalhe: os filisteus não tinham a mínima intenção de devolver a arca da aliança aos israelitas. Esses três detalhes me levaram a perceber como a presença de Deus é mantida poderosamente por Ele mesmo. A arca, que representava a presença de Deus, permaneceu em Israel até o dia que Deus proporcionou isso. A arca foi levada até um ponto onde os israelitas não poderiam buscá-la, mostrando que só uma ação de Deus poderia fazer com que isso ocorresse. Mostrando mais uma vez que a presença de Deus é mantida poderosamente por Ele. E por fim, sem a intenção dos filisteus de devolver a arca a Israel, Deus teve que agir. Vocês não têm intenção de devolver a arca? Pois eu vou agir. Da mesma forma, a presença de Deus somente é mantida em nossas vidas por meio de uma ação poderosa de Deus sobre nós. E Deus tem que agir, irmãos, poderosamente em nossas vidas, para que a presença de Deus se mantenha, para que a presença dele se mantenha em nós. Porque nós, irmãos, somos capazes de fazermos coisas que até o diabo duvida. Nós somos capazes de realizar coisas absurdas, de cometer pecados e atrocidades violentas. Esses dias eu estava conversando, falei com a Thaís, Thaís, fulano de tal mentiu, na cara dura, não tinha necessidade de mentir. E eu fiquei olhando para a pessoa e a pessoa mentindo. E eu pensando assim comigo, eu sei que você está mentindo. Mas para que você está mentindo? E a pessoa se justificava. E se justificava. Eu ficava olhando, para quê? Isso é um pequeno ato que mostra, irmãos, que nós somos capazes de qualquer coisa. Se a pessoa mentiu sem necessidade para justificar uma coisa pequena, essa mesma pessoa é capaz de mentir quando for algo grande. Porque se mente na coisa pequena, mente na coisa grande. Deus, irmãos, deseja que a presença dele permaneça conosco. Então, ele mesmo tem que agir em favor disso. É ele que tem que manter a presença dele aqui. Em primeiro lugar, ele se faz acessível a nós. É o Deus transcendente, acima de tudo e de todos, que tem que permitir que nós desfrutemos da presença dele. Ele tem que dar essa permissão para que a gente venha se deleitar na presença dele. E não apenas isso,
Deus tem que agir de forma sobrenatural sobre nós, colocando em nosso coração o desejo de usufruir da presença dEle. Porque não basta Deus se tornar acessível, Ele tem que colocar em nós a mola propulsora para aproveitar dessa acessibilidade. Mas Deus vai além de se tornar acessível, além de aplicar esse desejo em nosso coração, Ele nos protege, Ele nos preserva, Ele nos guarda dentro da presença dEle. E se Deus não nos preservasse, e se Deus não nos guardasse dentro da presença dEle, nenhum de nós estaria junto a Ele, porque nós amamos o pecado, porque o ser humano ama o pecado. Então Deus tem que nos guardar, Deus tem que nos proteger, Deus tem que nos preservar dentro da presença dEle. Há uma terceira lição que eu gostaria de aprender com os irmãos nessa noite. A presença de Deus não serve à nossa própria glória. A presença de Deus é concedida graciosamente, é mantida poderosamente, mas ela não serve para a nossa própria glória. Os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon, não com a intenção de torná-lo um objeto de adoração, mas como um símbolo da sua gloriosa conquista. Tornar a arca objeto de adoração já era algo que já era um equívoco, mas torná-la um motivo de vanglória por meio da zombaria era ultrajante. Aqueles filisteus não sabiam que a presença de Deus não serve para a própria glória. A presença de Deus glorifica não os homens, mas a presença de Deus glorifica a Ele mesmo. E não pode ser de outra maneira, visto que a presença de Deus é concedida graciosamente e mantida poderosamente por Deus, e consequentemente ela então não pode produzir glória nenhuma para nós. Porque ela é concedida por Deus, mantida por Deus, então tudo é para Deus, inclusive a glória da presença dEle. E esse é um ponto interessante, irmãos, e importante, pois nos ajuda a identificar falsos pastores. Esse ponto é importante, porque nos ajuda a identificar obreiros fraudulentos. Perceba como se portam aqueles que se dizem usados por Deus. Comece a pensar nas pessoas que você conhece, que você tem no seu Instagram, que você tem no seu Facebook, que se julgam homens de Deus, que se julgam mulheres de Deus, que se julgam profetas de Deus, aquele povo que abre uma live e profetiza 65 vezes. Perceba como essas pessoas se portam. Perceba como essas pessoas que se dizem cheias de Deus nas redes sociais se portam. Observe o seguinte: eles atraem a glória para Deus ou para si mesmos? Verifique, e você vai observar que eles até usam o nome de Deus, mas apenas como holofotes para a sua própria pessoa. Seu modo de se vestir é para atrair a atenção para si. As inúmeras fotos, sua postura altiva, denunciam esses fatos. Frases como: hoje foi tremendo, desceu o céu na terra, foi forte Brasil. Não é difícil, irmãos, nós identificarmos esses falsos mestres. Olhem para as placas das igrejas, e você verá inserida nessas placas a foto dessas pessoas
mostrando quem é o pastor, quem é a pastora, o apóstolo, a bispa. Esses pobres homens, esses malditos homens, não entenderam que a presença de Deus não serve para a glória deles. Eu ouso dizer, o Espírito de Deus não está nesses lugares. O Espírito que opera nesses lugares é o Espírito de engano. A presença de Deus não serve para honrar os homens. A presença de Deus não serve para exaltar os homens. A presença de Deus não serve para exaltar o lugar. A presença de Deus não serve para glorificar a igreja. A presença de Deus não serve para glorificar a ICEB, a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana ou qual for outra igreja. A presença de Deus, ela serve para honrar o próprio nome de Deus. É o nome de Deus que tem que ser lembrado. É o nome de Deus que tem que ser celebrado. É o nome do pastor que tem que ser esquecido. É o nome da igreja que tem que ser esquecido. É o nome daquele que Deus usa que tem que ser esquecido. É o nome das pessoas que tem que ser esquecido. E o nome de Deus que deve ser lembrado. É interessante, irmãos, que os filisteus desonraram aquilo que representava, aquilo que apontava para a presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Deus se responsabiliza. Deus se responsabilizou. Ele chamou a responsabilidade para si. Quebrou os braços de Dagon. Fez Dagon cair de joelhos perante a arca de Deus, dizendo o seguinte: a minha glória, a minha presença só glorifica o meu nome, não glorifica o nome dos homens. Irmãos, que Deus guarde o nosso coração de roubar a glória da presença de Deus. Que Deus guarde o nosso coração de roubarmos a glória de Deus, para que Deus não seja preciso, necessário que Deus quebre as nossas pernas, que quebre as nossas vidas, que não seja necessário, irmãos, que Deus nos poste de joelhos, por causa do nosso orgulho, por causa da soberba. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos, que Deus guarde a nossa vida, que a gente não deixe, irmãos, entrar no nosso coração a seguinte mentira: nós fizemos, nós realizamos, nós conquistamos, nós reformamos, a nossa igreja está bonita porque nós fizemos, porque nós trabalhamos, porque Deus taca fogo nisso aqui e nos faz ficar sem igreja, sem lugar de culto. Mas é uma quarta e última lição. A presença de Deus é concedida graciosamente, mantida poderosamente. A presença de Deus glorifica a Ele mesmo. E o nosso quarto e último ponto é que a presença de Deus não é para todos. A presença de Deus é para os eleitos. Permita-me ler o versículo 5 novamente. Por isso até hoje o sacerdote Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Embora a presença de Deus possa ser observada e até de certa forma experimentada pelos não eleitos, somente aos que Deus escolheu que ela pertence, que ela é dada. Percebe, irmãos, que os filisteus continuaram a ser idólatras. Eles presenciaram a ação de Deus.
Eles presenciaram a presença de Deus. Eles tiveram noção do poder de Deus. Dagon tinha sido decepado em algumas suas partes, eles teriam que fazer novamente outra estátua. E eles entenderam que era por causa da arca do Senhor. Mas mesmo assim, o texto nos diz que eles continuaram a ter um templo a Dagon. E pior, eles continuaram a frequentar o templo. Este é um sinal claro de que a presença de Deus não era para eles. Pois se fosse, eles teriam rejeitado a sua idolatria e teriam se rendido a Jeová. Eles teriam se rendido a Deus, mas como a presença de Deus não era para eles, eles permaneceram em sua idolatria. Isso nos lembra, irmãos, do privilégio que temos de sermos eleitos por Deus. Que privilégio maravilhoso é ser escolhido pelo Senhor. Esse ponto é importante, irmãos, pois nos lembra que nossa eleição não nos garante bênçãos terrenas, mas nos concede a certeza que nós podemos desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que a salvação que Ele nos concede. O céu não é bom, irmãos, porque tem rua de ouro. O céu não é bom, irmãos, porque tem mar de cristal. Rua de ouro, mar de cristal, né? O céu não é bom, irmãos, porque lá não tem choro, nem tem ranger de dente. Não. O céu é bom porque lá nós poderemos desfrutar de forma completa, intensa e eterna da presença de Deus. O céu sem Deus é só um lugar. O céu sem Deus é chato. O céu sem Deus é um porre. O céu sem Deus é só um lugar. O que é importante no céu é a presença de Deus. Você sabe por que o inferno é ruim? Não é porque o diabo está lá, não é porque os demônios estão lá, não é porque aquele povo chato está lá. O inferno não é ruim porque tem fogo. O inferno, irmãos, é ruim porque lá Deus não está. Desfrutar da presença de Deus é a maior bênção que Deus pode nos dar. E esse desfrute, irmãos, não é passageiro, mas permanente. Ele não é volátil, nem inconstante. Ele é definitivo, duradouro, inalterável, irrevogável. Esse desfrute da presença de Deus, em parte, ainda nós podemos aproveitar aqui nessa vida terrena, mas chegará um dia, irmãos, como eu almejo esse dia, em que nós desfrutaremos por completo da presença do Senhor. Que possamos, irmãos, nessa noite, aprender a valorizar a presença de Deus, como Ele mesmo valoriza. Que nós possamos aprender nessa noite, irmãos, a zelar pela presença de Deus, como o próprio Deus zela. Que nós possamos, irmãos, aprender a valorizar a presença de Deus. Os israelitas tiveram que perder a arca para aprender a valorizar a presença de Deus. Que isso não seja necessário para nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.